Olá, eu sou a Mariana Takahashi e você está assistindo a mais um vídeo do Cicatrize. E hoje, no primeiro capítulo da série Feridas, Conceitos Básicos, nós vamos começar do princípio, a pele, onde tudo inicia e onde tudo se baseia para a cicatrização. Conhecer a estrutura da pele é fundamental, suas funções, seus anexos, toda a fisiologia que acontece na pele, para que a gente consiga entender como conduzir de fato a cicatrização. O conhecimento da estrutura, da fisiologia da pele é fundamental para todos os profissionais que trabalham com tratamento de feridas. Só com esse conhecimento a gente consegue conduzir de fato a cicatrização de uma forma efetiva. Entender o papel das coberturas, em que momento elas devem atuar e se de fato vão fazer a diferença ou não na cicatrização. A pele é o maior órgão do nosso corpo e ela tem diversas funções que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Não é à toa que grandes queimados têm poucas chances de sobrevivência, porque sem a pele as nossas funções vitais também ficam prejudicadas. A pele ela se divide em 3 camadas e essa mais externa, que é a que tem contato o tempo todo com o meio ambiente, se chama epiderme. O nosso extrato córneo é a parte mais externa da pele e que se renova constantemente. Todos os dias nós perdemos células de pele. Diferente da cobra, que perde de uma vez só essa camada, nós descamamos aos poucos, célula por célula, todos os dias. Essa camada é então responsável pelo nosso contato com o meio externo, por perceber temperatura, umidade e também por nos proteger de perder água para o meio ambiente. Sem a pele, o líquido do nosso organismo extravasaria, se perderia. Ele não seria mantido permeando as nossas células. E é essa camada mais externa, a epiderme, que é queratinizada, ela é muito rica em queratina, que impede que esse extravasamento de líquido aconteça. Portanto, uma das funções da pele é manter a nossa hidratação. Ela é responsável por evitar a perda de líquidos de água do nosso organismo para o ambiente externo. E ela faz essa regulação através da queratina. A pele também é responsável pelas nossas sensações, pela percepção do meio ambiente. Se o ambiente está frio, se o ambiente está quente e a partir daí fazer a termorregulação no nosso organismo. Além disso, ela é responsável pelo tato, então eu consigo perceber, inclusive, quando existe algum perigo. Todo mundo que trata de feridas já ouviu falar no pé diabético, em que as pessoas com diabetes descontrolado podem vir a perder a sua sensibilidade nos pés e por isso não percebem situações que podem vir a causar danos muito graves para esses pacientes. A pele é responsável por essa percepção. Ainda na epiderme nós encontramos nossos melanócitos, que tem como principal função fazer a nossa proteção dos raios solares, e células de Langerhans, que são apresentadoras de antígenos, ou seja, fazem parte do nosso sistema imune. Além dos linfócitos e das células de Merkel, que são células neurais. Já na derme, nós encontramos como células de defesa leucócitos e macrófagos, e esse tecido frouxo ele é muito rico em fibras colágenas, que é o que confere a resistência à nossa pele. Todas essas células que nós encontramos nas camadas da pele vão participar ativamente do processo de cicatrização. Assim que o dano é causado, as células de defesa são acionadas para irem até o local que foi causada a lesão e fazerem a primeira limpeza desse local. Por isso a gente precisa entender, a gente precisa conhecer como funciona a fisiologia da pele e posteriormente a fisiologia da cicatrização, se a gente quiser conduzir de forma adequada uma cicatrização de feridas. Logo abaixo da epiderme, nós temos a segunda camada da pele, que é chamada de derme. É nessa camada que acontece a vascularização da nossa pele, é aí que estão inseridos todos os nossos anexos e as partes funcionais da nossa pele. Sendo a segunda camada, ainda assim ela é bastante superficial e com frequência, com pequenas lesões, ela fica exposta.
É na derme também que estão inseridos nossos receptores sensoriais. Então, todas as nossas sensações, incluindo o tato, a temperatura, elas são percebidas através desses receptores que se encontram na nossa derme. Também na derme é onde estão os nossos anexos, é onde eles se formam, as unhas, os pelos, nossas glândulas sebáceas e sudoríparas. Tudo isso está inserido nessa camada que é a derme. Esses receptores sensitivos, além de transmitir as sensações, eles servem como uma proteção. Afinal de contas, a gente só percebe quando pisa em algo pontiagudo ou quando bate em algum lugar, e isso significa um risco, um perigo para nós, através da sensação percebida por esses receptores. Os nossos pelos e as glândulas sudoríparas, eles têm importante relevância na termorregulação. Não é à toa que quando a gente sente muito frio, nossos pelos ficam todos eriçados. Isso faz parte da termorregulação. Existe uma contração que acontece no folículo piloso que gera calor, gera energia, e isso faz aumentar a nossa temperatura corporal. Da mesma forma, quando está muito calor e precisa haver a termorregulação, resfriamento do nosso organismo, as glândulas sudoríparas entram em ação, gerando sudorese e com isso regulando, diminuindo a nossa temperatura corporal. Já a tela subcutânea nem sempre é considerada como uma camada pertencente à pele. Ela é o nosso tecido adiposo, é formada por tecido conjuntivo frouxo e por células adiposas. Ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Também entra na termorregulação e principalmente nos protege de impactos externos. Sempre que existe um trauma, esse tecido é o responsável por acolchoar os nossos órgãos internos e preservar aqueles que são vitais. Além disso, é no tecido adiposo que estão as nossas principais células totipotentes, aquelas que conseguem se diferenciar em qualquer tipo de célula. Portanto, ele também deve ser preservado e é de fundamental importância para a nossa sobrevivência. Não é incomum nós encontrarmos feridas que têm exposição de tecido subcutâneo. Isso porque a nossa epiderme e a derme, as duas camadas anteriores, são extremamente finas, tendo milímetros de espessura. Lembrando que todas essas informações têm como referência o nosso livro Feridas. Então, se vocês quiserem aprofundar o seu conhecimento sobre a pele, sobre esses aspectos que eu falei hoje, vocês encontram aqui no capítulo 6, um capítulo riquíssimo sobre a pele, escrito pelos professores Luiz Garcia Alonso e Manuel Jesus de Simões. É isso por hoje e a gente se vê no próximo capítulo da série Feridas, Conceitos Básicos. Até lá!